Bom dia, alunos do segundo ano. Então, mais uma aula nossa online, tá? Continuando falando sobre equilíbrio químico. Hoje nós vamos falar como nós vamos deslocar, tá? Esse equilíbrio. Ou a gente vai deslocar para a direita, ou nós vamos deslocar para a esquerda, tá? Lembrando que equilíbrio químico tem as duas setinhas, ou seja, vai para os dois lados. Só que agora a gente vai ver quando que a gente manda mais para a direita ou quando a gente manda mais para a esquerda, tá? Isso aí é deslocamento do equilíbrio químico e ocorre em três situações. Quando a gente muda a temperatura, quando a gente muda a pressão e quando a gente muda a concentração, tá? Então vamos prestar atenção que são vários itens, porém é simples entender o processo, é tudo na lógica, tá? Vamos lá, alunos. Deslocamento do equilíbrio químico, tá? Então, nós vamos usar para discutir esse deslocamento o princípio de Le Chatelier, tá? Ele que criou esse deslocamento, esse princípio. Quando um sistema em equilíbrio entra em perturbação, o sistema vai deslocar para a direita ou para a esquerda para entrar em equilíbrio novamente. Então, a gente consegue mexer no equilíbrio, só que ele vai voltar a ficar em equilíbrio de novo, tá? São três tipos de perturbações: temperatura, pressão e concentração. Se eu mexer em nenhum desses três itens, eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda. Temperatura, primeiro item. Vai aparecer sempre o ΔH na reação. Então, para a gente poder fazer a análise da temperatura, quando a gente muda a temperatura, tem que aparecer o ΔH. Lembrando, ΔH positivo é endotérmico, ou seja, está consumindo calor. ΔH negativo é exotérmico, está liberando calor para o sistema. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo dessa reação. Hidrogênio reage com oxigênio formando água. E o ΔH é menos 58, ou seja, é exotérmico porque é negativo. Só que esse exotérmico é somente para o sentido da direita, ou seja, sentido da direita, tá? Por isso, ele é exotérmico somente nesse sentido. Então, professor, e o sentido da esquerda? A água virando hidrogênio e oxigênio. Para o sentido da esquerda, ele vai ser endotérmico, tá? Sempre vai ter os dois. Então, vamos lá. Se a gente aumentar a temperatura, se você fornecer calor para a reação, você está fornecendo calor. Então, o endotérmico, aquele que absorve calor, está sendo favorecido. Então, quando você dá calor para qualquer reação, tá? Que você sabe que o direito é exotérmico e o esquerdo é endotérmico, a gente está favorecendo o lado endotérmico. Nesse caso, para a esquerda, tá? Porque você está dando calor. Quando você tira calor, você está retirando o calor da reação. Então, você está favorecendo o exotérmico, porque o exotérmico forma calor na reação e libera para o sistema. Então, você está tirando calor, temperatura, o sistema tem que fazer com que mais energia seja jogada fora. Então, a gente vai estar favorecendo o exotérmico. Nesse exemplo, o exotérmico é para a direita. Então, agora, alunos, sobre pressão. Tá? Primeiro, pressão só vai ocorrer, então, quando todas as moléculas da reação são gasosas, tá? Então, tem que ter sempre o G de gasoso para a gente poder analisar a pressão, tá? Então, nós vamos analisar o volume da reação. O que é volume, professor? Aqui eu tenho essa reação. Nitrogênio gasoso reage com hidrogênio gasoso, forma amônio gasoso, tá? Só que eu tenho aqui, do lado esquerdo, eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Então, 1 mais 3, 4 de volume. E no lado direito, meu produto, eu só tenho 2 amônio, 2 volumes. Tá? Então, do lado esquerdo, reagente, 4 volumes. Do lado direito, produto, 2 volumes. Tá? Quando eu aumento a pressão, eu favoreço o menor volume. Então, sempre vai favorecer o menor volume. Nesse exemplo, vai ser para a direita, porque para a direita tem 2 volumes, tá? O que é de aumentar a pressão? Vamos dizer, então, que você tá com a panela de pressão. Quando você vai aumentando a pressão da panela de pressão, quanto menor volume, melhor, porque se tiver muito volume dentro da panela de pressão, vai explodir. Então, por isso que a gente sempre, aumentando pressão, a gente vai favorecer o menor volume para a pressão não explodir. E quando eu tiro pressão, diminuo a pressão, eu vou favorecer o maior volume,
tá? Então, no caso, vai ser o esquerdo, que tem 4 volumes para o esquerdo, tá? Diminuir pressão é tirar a pressão. Então, quando eu tiro a pressão, quanto maior volume, melhor, porque ele vai conseguir ocupar o espaço, tá? Então, essa é a lógica. Aumentou pressão, favorece o menor volume. Diminuiu pressão, favorece o maior volume, tá? E concentração. Concentração vai deslocar para o sentido que gasta ou que produz a molécula. Aqui meu exemplo, tá? Mesmo exemplo, nitrogênio 2, 3 hidrogênio, forma 2 amônio, tá? Direito e esquerdo, tá? Os dois sentidos, tá? Em equilíbrio. Se eu adicionar nitrogênio, eu vou deslocar para a direita para gastar o nitrogênio, ou seja, gasto o nitrogênio para formar o amônio. Se eu adicionar amônio, eu vou deslocar para a esquerda para gastar esse amônio e formar mais nitrogênio, tá? Se eu tirar nitrogênio, eu vou deslocar para a esquerda para formar mais. Então, se eu estou tirando esse nitrogênio, eu vou deslocar para a esquerda para formar mais o nitrogênio que eu tirei, tá? Então, alunos, é isso. O conteúdo é um pouco mais extenso, tá? Porque ele tem muito detalhe. O exercício de vocês é o seguinte: eu vou dar uma reação e vocês vão me dizer, se eu vou citar lá, aumentei a temperatura, tirei temperatura, aumentei a pressão, tirei a pressão. Para que sentido que vai deslocar? Direita ou esquerda? Vocês olham a reação, analisam, contam os volumes, vê se é tudo gasoso e vai seguindo cada tipo de perturbação. Se ficar com dúvida, pode chamar o professor que a gente responde. E se tiver dúvida também, toda segunda-feira, 7h30 da manhã, o professor está online no Classroom e a gente pode conversar, tá? Até mais, alunos!